Infelizmente, a pessoa que tem o TDAH, ela não vai conseguir sozinha, ele não vai conseguir sozinho, e isso é uma realidade que muita gente não gosta de ouvir, né? A gente pode mudar a rotina, a gente pode usar agenda, a gente pode usar alarmes, a gente pode usar listas para você lembrar, você pode encontrar uma medicação adequada, vinculada àquilo que você precisa, atencional e tudo, pode ter tudo isso. Você pode testar o melhor Pomodoro, a melhor pausa, com 25 minutos ali de foco e 5 minutos de descanso, e isso realmente pode, de certa maneira, diminuir as distrações. Você pode diminuir e dividir tarefas grandes, só que, por mais que isso ajude, mesmo assim, se a pessoa com TDAH ela não tiver uma base de apoio, ela não vai conseguir manter tudo funcionando sozinha, porque tudo para o TDAH é muito pesado e a gente tem que entender isso. E é isso que nós precisamos falar desse contexto nesse vídeo hoje. Porque quando eu falo de base de apoio, eu não estou falando apenas da família, eu estou falando de parceiros, eu estou falando de amigos, de professores, colegas de trabalho ou até mesmo profissionais que tentam ajudar a pessoa que tem o TDAH, porque existe uma base interna, também existe uma base interna no que diz respeito quando a própria pessoa ela aprende a se apoiar, a organizar o próprio comportamento e reconhecer aquelas dificuldades que ela tem. Mas isso é muito mais difícil quando essa mesma pessoa, esse mesmo TDAH, passou a vida inteira sendo chamada de irresponsável, de incapaz, de relaxada, de preguiçoso, de preguiçosa, de desorganizada, que não consegue fazer nada. E a gente tem que entender, por isso que nós estamos nessa série de vídeos sobre o TDAH, que o TDAH é uma condição do neurodesenvolvimento. Isso significa que essas dificuldades, elas não começam porque a pessoa ela decidiu ser assim, muito pelo contrário. Desde a infância, você vai perceber que aparecem problemas relacionados à atenção, a impulsividade, aquela organização, a memória de trabalho, o planejamento, o controle do comportamento, ela não consegue lembrar, ela não consegue se comportar. E essas dificuldades, elas afetam as pessoas em volta daquela pessoa e a pessoa. Por quê? Porque nós estamos falando de um ambiente familiar e de onde acontece as coisas. Por isso que não adianta só acreditar, né, que só um Venvance, que só um Atenta, que só um Ibup, que só um remédio vai ajudar. Que até mesmo só a psicoterapia, aliás, que ajuda muito, às vezes muito mais do que o remédio, vai ajudar. Que só uma técnica de produtividade isolada vai resolver tudo. Não, enquanto esse ambiente ele continua cheio de julgamento, briga, humilhação, que volta para aquela pessoa que ela é o problema, isso não vai adiantar. A medicação ajuda na atenção, no cérebro, na impulsividade, nessa capacidade de iniciar a tarefa. A psicoterapia cognitivo-comportamental ela é crucial para que a gente desenvolva estratégias, para que mude o comportamento, para que venha lidar com a culpa, com questões muito mais emocionais, no que diz respeito à improdutividade que essa pessoa teve ao longo dos anos, mas o ambiente ele pode facilitar ou dificultar todo esse processo. E é isso que a gente tem que entender. Enquanto a família, os amigos, até os profissionais, a gente não entender que muitos comportamentos da pessoa com o TDAH não são feitos por mal, não são feitos porque ela quer, o tratamento ele vai ficar muito mais difícil. Não significa, como eu sempre falo, que a pessoa não tenha responsabilidade. Significa que a gente precisa parar de interpretar toda aquela dificuldade que a pessoa tem como uma falha de caráter, como se a pessoa deliberadamente estivesse ali desejando não evoluir. E, gente, vamos pensar sinceramente, quem em sã consciência não ia querer mudar de vida e não ia querer desejar melhorar? A pessoa ela vai derrubar um prato, ela vai esbarrar no sofá, vai bater o dedinho no sofá, vai deixar cair um copo, vai quebrar os próprios óculos, vai esquecer coisas fora da geladeira, né? Ou ela vai pegar a escova de alguém ali errada sem perceber, vai estar escovando o dente com a escova de outra pessoa da família. Isso não é exclusivo do
TDAH, e tem muitas pessoas que fazem isso sem realmente ter o diagnóstico. Mas no transtorno, essa desatenção e a impulsividade podem fazer e fazem com que esses acontecimentos eles sejam cotidianos, eles apareçam ali no dia a dia. Às vezes a pessoa está fazendo uma coisa, ela vê outra, ela pensa uma terceira coisa, e quando ela percebe, ela abandonou completamente aquilo que ela estava fazendo de primário, de secundário, e ela está no terceiro e vai fazer a quarta coisa ali, porque ela não consegue ter atenção naquilo. Ela estava arrumando a cozinha, ela estava guardando uma coisa no quarto, e aí ela foi guardar, foi vestir uma roupa, ela pegou o celular, ela esqueceu o que ela estava fazendo lá na cozinha pela metade, e para quem olha de fora, isso vai parecer realmente uma falta de interesse. A pessoa não está tendo atenção, isso é um descaso. Parece que a pessoa não se importa com a casa, com as pessoas que convivem ali com ela, com o trabalho, com os acontecimentos. Mas para quem vive o transtorno, para quem vive o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é como se o objetivo inicial tivesse desaparecido da cabeça dela. Naquele momento, ela perde a atenção. Ela perde a motivação, ela perde a recompensa. E o córtex pré-frontal, ele participa dessas funções de planejamento, controle de impulsos, memória, trabalho, organização do comportamento, a avaliação das decisões. Só que no TDAH, essas funções elas apresentam dificuldades neuroquímicas a nível cerebral. Não é só a pessoa ela tem uma dificuldade de pensar, ela tem uma dificuldade de agir, não, é a nível neuroquímico. E além disso, quando a gente pensa nesse sentido, as tarefas, quando elas são muito mais demoradas, repetitivas ou sem uma recompensa imediata, isso vai gerar muito menos motivação. Se a tarefa for longa, chata, confusa, cansativa, você precisa começar e continuar. Esse começar e continuar para o TDAH é muito mais difícil, porque o TDAH, a pessoa ela se distrai, né, por qualquer coisa, vai procurar alguma coisa mais estimulante, e aí vai agir de maneira compulsiva, e aí vai agir de maneira não assertiva. Agora, imaginemos tudo isso dentro de uma casa que cada falha, e a maioria das pessoas, eu diria que mais de 80% das pessoas que são diagnosticadas na vida adulta com TDAH passaram por um ambiente assim. Passaram por um ambiente de, olha, você não presta atenção em nada, eu vou ter que fazer tudo por você, você não acerta, você nunca muda. Isso não organizou a pessoa, isso não vai organizar a pessoa, isso vai aumentar a vergonha que ela tem dela mesma, o estresse, a sensação de rejeição, a desqualificação e a evitação. E aí quanto mais ela se desqualifica, quanto mais as pessoas desqualificam elas, mais ela vai ter uma tendência de postergar essas tarefas. Por quê? Para esconder os próprios erros. E isso é muito interessante. O TDAH, ele não posterga, ele não deixa de lado as tarefas porque ele simplesmente também quer, que ele não quer, né? Vamos colocar assim, ele tem dificuldade. Mas as crenças que são formadas ao longo da vida olha, se eu não posso pedir ajuda porque eu vou ser julgado, então é melhor eu abandonar. Eu vou abandonar essas atividades, né? Eu não vou nem começar, porque eu sei que eu não vou terminar. E aí isso gera um ciclo. A pessoa, ela tenta fazer alguma coisa, ela se perde durante a tarefa, ela é criticada, externamente, internamente muito mais, ela vai sentir uma vergonha, como nós falamos no vídeo anterior sobre a vergonha do TDAH, e ela começa a acreditar que ela não consegue. E aí na próxima vez, ela evita de começar, porque ela já espera que ela fale novamente. E se ela tem uma predisposição ali cognitiva, já provavelmente o comportamento vai ser de falha. Não porque ela não consegue, mas porque a experiência que ela tem é que ela vai falhar. Isso não afeta somente a pessoa com o TDAH, mas vai desgastando a família, os relacionamentos, os amigos e todas aquelas pessoas que realmente tentam ajudar essa pessoa de alguma forma. E ao mesmo tempo, eu tenho que dizer algo muito importante aqui, que a pessoa com o TDAH não é uma vítima sem responsabilidade, como nós falamos no nosso último vídeo. Ela é responsável, só que ela também não é um herói que vai precisar fazer tudo sozinho. O diagnóstico ele vai explicar sim muitas dificuldades, algumas questões, só que ele não vai autorizar, de certa forma, o desrespeito que as pessoas têm que ter por ela, certo? As agressões que as pessoas têm que ter por ela.
e o abandono das próprias responsabilidades que o TDAH tem por si próprio. Então apoiar não é você fazer tudo pela pessoa, mas assim a gente ajudar a construir uma forma muito mais funcional para que ela consiga concluir com responsabilidade e com a certeza de que ela consegue fazer sem ser humilhada. Só que compreensão sem responsabilidade, né, isso serve para o TDAH, pode criar uma dependência. Tem muitos TDAHs que usam isso para criar uma dependência. Por culpa de quem? Do próprio ambiente. E aí depois por culpa dele mesmo. Então a gente tem que encontrar um equilíbrio, né? E como que a gente encontra um equilíbrio? Esse vídeo é para família, esse vídeo é para pessoas que têm pessoas com o diagnóstico no seu ambiente. Em vez de você dizer, olha, vai lá e vai fazer aquela coisa. Não, ó, vamos lá. O cérebro do TDAH, ele tem que entender o que ele tem que fazer primeiro. Então, ó, você vai fazer isso? Não, qual que é a primeira coisa? Você vai falar assim, ó, qual parte precisa ser feita primeiro? Em vez de você dar 5 ordens ao mesmo tempo, você vai combinar uma tarefa, um prazo e uma maneira de lembrar. Isso serve para a família, isso serve para quem tem TDAH, isso serve para os profissionais que tentam ajudar. E aí, a gente tem que entender que a pessoa, quando ela esquece, não é que ela não tem amor pela gente. A gente tem que parar de interpretar como se o esquecimento, se a falta de atenção, fosse uma falta de amor, de responsabilidade, de caráter. Não. É perguntar assim a si próprio, tá bom, como é que vai reduzir, como é que eu faço para reduzir esse esquecimento aqui? Como é que eu faço para reduzir isso? E aí eu crio ferramentas, um alarme, uma listinha, um caderninho, tá? Um calendário compartilhado com as pessoas que estão trabalhando junto, um lugar fixo para deixar objetos, um lugar fixo para deixar coisas à volta dessa pessoa, uma tarefa, vamos dizer assim, que possa ser dividida em partes menores. Aí, quando houver um erro, a gente conversar sobre a consequência daquele erro sem atacar diretamente, sem o ad hominem, sem atacar diretamente aquela pessoa. E aí, a família também precisa colocar limites. A pessoa precisa colocar limites, mas só que a família, ela não pode ser um fiscal, vamos colocar assim, de um adulto com TDAH durante o tempo inteiro. Pelo contrário, esse adulto, ele tem que reconhecer aquilo que ele precisa fazer. A pessoa com TDAH, ela precisa participar do tratamento, ela precisa entender que está dando certo e aprender estratégias e assumir aquilo que cabe a ele. Por isso que o apoio saudável, ele não vai criar uma dependência, muito pelo contrário. O apoio saudável, funcional, de profissionais, de família, ele vai construir uma autonomia para aquela pessoa que tem o diagnóstico. E a partir dessa autonomia, aí a pessoa consegue. Quando eu falo que o TDAH, ele não consegue, ele não vai conseguir, eu quero dizer que ele não vai conseguir apenas com aquela bronca que as pessoas dão nele, apenas com força de vontade, apenas com aquela cobrança que geralmente as pessoas julgam, né? O TDAH é muito julgado, por isso que tem muitos TDAHs que vêm para a clínica, né? Que vêm para atendimento já com comorbidades depressivas e ansiosas, como eu sempre falo aqui. Então a pessoa, ela vai conseguir, quando existe o tratamento, ela ser autorresponsável e uma estrutura de rede de apoio que compreenda que esse transtorno não é porque a pessoa ela quer ser assim. A pessoa com TDAH, ela não precisa que todos passem a mão na cabeça dela. Muito pelo contrário, não passem a mão na cabeça do TDAH, mas ela precisa que parem de tratar uma dificuldade neuropsicológica como uma falha de caráter, como uma falta de moral. E aí sim, aí nós podemos dizer que o TDAH ele consegue, não porque alguém faz tudo por ele, mas porque ele teve apoio suficiente para aprender a fazer cada vez mais por conta própria. Certo, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o seu like, curta, comenta, compartilha, porque fazendo assim você me ajuda a ajudar mais e mais pessoas aqui através das TCCs, das neurociências nesse YouTube de meu Deus. Certo? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e fique bem. Tchau!